Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais essa noite de estudo nosso aí. Hoje o tema do estudo nosso é gratidão, né? A gente vai falar bastante sobre isso, trazendo todas as nossas experiências sobre gratidão, como a gente iniciou essa experiência em gratidão, como que está enxergando a gratidão hoje em dia, né? Que é um tema que tem se falado bastante hoje na internet, né? O pessoal tem usado muito esse como um cumprimento, né? Até gratidão, né? E eu senti o tema até seria outro, mas eu senti de trazer esse primeiro, seria mais voltado à meditação, mas eu senti de trazer esse primeiro, esse tema, para a gente fazer um olhar mais atento para essa questão da nossa vida, para que a gente pudesse até nós mesmos conseguirmos olhar ali de uma forma mais perspicaz ou mais profunda a gratidão dentro do nosso contexto, dentro dos nossos coraçõezinhos aí. É isso aí. Boa noite a todos, e se alguém quiser comentar alguma coisa já sobre a gratidão, pode ficar à vontade. Se não, eu vou falando aí. É muito legal esse tema, Rafa. Eu acho muito oportuno trazer, porque às vezes isso que tu falou, né, se tornou até um cumprimento, né, que também não tem problema nenhum, né, mas eu penso que a gratidão ela é algo que vem de dentro, né, sempre primeiro antes de ser expressa ou dirigida a alguma coisa ou alguém, né. Então, essa alegria, sabe, eu até diria, mas aí é coisa minha, é doideira. Eu até acho a gratidão, igual a fé, sabe, a fé de verdade, porque fé não é esperança no futuro de que algo vai dar certo, né, aquela fé que a gente conhece, né, segurança, confiança de estar aqui agora reconhecendo o ser que a gente é. E eu acho que a gratidão tem muito a ver com isso. Essa alegria, segurança e bem-estar que a gente entrega para o momento presente, né? Que a gente reconhece no momento presente. Ela brota espontaneamente de dentro. Aí, às vezes, a gente nem diz gratidão ou obrigada, mas a nossa alegria serve. Eu gosto de lembrar isso até para os meninos aqui em casa, sabe? Quando eles ficam muito felizes, quando eles ficam felizes, assim, quando eles estão felizes do nada, né? Que criança é maravilhosa. Eu lembro eles, cara, a gente está orando na gratidão, né? Porque só o fato de estar feliz nesse instante, né, é um ato de gratidão. Essa é a minha percepção, assim. E tem a ver com a graça, por isso eu acho que tem também a ver com a fé, sabe? Acho que gratidão e graça, reconhecimento, é a mesma coisa, né? Quando a gente está nesse estado, a gente está orando em gratidão. Seu microfone está desligado, Rafa. Cabeça de baga. Caio ou Carla, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a gratidão, da percepção de vocês, por favor, fiquem à vontade. Essa vez eu vou passar para você, Rafael, a palavra. Ou para Carla. Carla, se quiser falar também, não precisa abrir a câmera. Mas fica à vontade se quiser falar. Gratidão, a princípio, ela no contexto geral, assim,
que eu aprendi no contexto geral, ela vem assim de uma alegria também, como a Vera colocou, pela situação ou pelo momento recebido, pela aquela alegria do momento ali, no geral, né? Mas eu acabei descobrindo depois que, na maioria das vezes, essa gratidão, como é vista pela maior parte da humanidade, ela é só mais uma forma de egoísmo, né? Porque eu sou grato pelo que eu tenho recebido, pelas graças que eu tenho recebido, e é o bastante. Quando a gratidão real, ela contempla todo mundo. É mais ou menos o contexto da criançada mesmo. Eles estão felizes e eles sabem, mesmo que ali no subconsciente deles, ali não está tão implícito assim para eles, mas fica no subconsciente de cada um dos pequeninos ali, que isso é para cada um. Então, quando a gente olha qualquer coisa, qualquer aspecto da nossa vivência, da nossa experiência, e sente essa gratidão, essa felicidade, que a gente não se perca no momento ali achando que a gente mereceu aquilo, a gente fez por merecer ou trabalhou por aquilo, porque, enfim, em todos os aspectos que a gente tem a nossa experiência, tudo vem e está aqui por intermédio da graça de Deus para cada um de nós. A única diferença de nós aqui está recebendo um pouco mais e outros praticamente nada, vivenciando uma escassez tremenda, é a percepção dessa graça, né? Então, dessa gratidão já presente ali, dessa alegria, desse contexto já todo presente ali. Então, para mim, principalmente o Joel também colocou dessa forma também, que a gratidão ela não é um sentimento humano. O ser humano ele tenta expressar a gratidão da forma dele, mas como se fosse até uma coisa assim que ele recebeu. É como se fosse uma troca pelo que ele recebeu, né? E, no geral, assim, na verdade, não é isso. A gratidão é um estado de consciência, na verdade, né? Que quando o ser consciente de si mesmo percebe que tudo o que ele tem também está disponível para todo mundo, que ninguém mais precisa tomar, ninguém mais precisa fazer nada contra o outro para para que ele receba também essa mesma graça. Então ele começa a vivenciar isso dentro dele. É o passo que ele encontra para vivenciar isso dentro da sua experiência, sem que ele precise tomar, ludibriar ou competir até com qualquer pessoa que seja. Então, a gratidão, aí vem essa alegria, essa expressão de alegria abundante, porque sai aquele peso do contexto, mas, nossa, eu queria aquele emprego ali, poxa, cara, eu queria aquele emprego que paga 20 mil ali, né, por mês, olha que legal. Só que tem um zilhão de pessoas que querem aquele mesmo emprego. E, nossa, cara, como é que eu vou fazer? Vou ter que competir, não sei o que lá, vou ter que batalhar. Aí já entra naquela questão da competição. Enquanto um está ganhando, uma multidão tem que perder. Esse é o contexto da competição, né? Só que a cooperação é o contexto da gratidão. Tudo o que eu tenho também está disponível para todo mundo. Então, esse é a diferenciação, assim, principalmente de como eu tenho vivenciado, embora em alguns momentos nem sempre eu consiga enxergar dessa maneira. Às vezes tropeça, a gente nem sempre consegue alcançar de fato 100% do tempo tudo isso que a gente fala, né? Até por isso que a gente está aqui estudando, está aqui
se empenhando em ficar imerso nessa vivência, e até o Caio e a Vera, a gente tem o grupo ali da Casa da Montanha, e a gente até pensou em estender mais esse conceito da oração consciente mais para cá também. E a gratidão, eu acho que aliás, a oração consciente começa muito com essa gratidão. Perceber que está tudo isso disponível. Mesmo que o ego está gritando ali que não, que está faltando dinheiro para o boleto, para pagar a conta, está faltando o carro novo ali na garagem, ou qualquer contexto desse tipo, mas está disponível para a gente. Então, o estar consciente, a oração consciente, é estar consciente do que está vivenciando naquele momento, como consciência, como inteligência espiritual, como inteligência emocional, em todos os níveis. Até para que, no momento que a gente vivencie aquele momento de escassez, seja ele de qual forma que for, que vier, a gente se apoie nesse momento de lucidez que a gente pode ter dentro da gratidão, porque a gratidão nem sempre é um sentimento só de alegria, mas é a consciência que pode nos levantar dessa vivência mais turbulenta, né, que é baseada na percepção humana. Por isso a oração consciente, que a gente até viu ali naquele momento que a gente estava batendo um papo ali, de trazer mais para o contexto nosso aqui, para a gente vivenciar cada vez mais essa oração consciente, que é o estado de consciência percebendo todos os momentos da vida, percebendo agora, ali como o Eckhart Tolle fala ali, né? Percebendo que a gente está vivenciando naquele momento, uma lucidez mais nítida, mais completa, né? Como se a gente estivesse ali disponível, percebendo o que está ocorrendo, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo naquele momento. Mesmo que ainda esteja doendo, mesmo que ainda esteja conflitando ali a priori, mas por isso que eu trouxe hoje até a gratidão, eu mudei o contexto do estudo hoje para que a gratidão fosse pelo menos a chave para a gente abrir essa porta dessa lucidez, dessa oração mais consciente, mais no aqui e agora, cada vez mais para a gente hoje. Então, para mim, pelo menos a princípio, começou assim. E se alguém quiser colocar mais alguma coisa, boa noite, Kirk. Me perdoe, eu não falei boa noite para ti. Boa noite. Boa noite, Kirk. Boa noite. Boa noite. O sotaque da Carla é inconfundível, mesmo que seja só um boa noite. E aí, Carlinha, eu vou perturbar você até umas horas. Mas comentem vocês também. Fora isso, a gratidão, esse contexto que me fez trazer a gratidão, eu vejo que ela também é um instrumento ali de consciência que a gente pode fazer uso para nos manter sempre, voltando aí ao mesmo contexto da oração consciente, para a gente se manter sempre atento ao momento que a gente está vivenciando. Hoje foi bem vívido essa questão para mim, nesse sentido, principalmente no finalzinho, bem no finalzinho ali da tarde, umas 5h30, ali que pegou algumas coisas ali para mim, que daí eu fui chamado a ver, né? Porque a gente, toda vez que vem ali, né, o contexto da oração consciente, a gente perceber que a gente está atento que todas as questões que vêm, os conflitos e todas essas
coisas que a gente define como áspera ali, né? Não são realmente coisas ásperas, mas são um convite da nossa consciência espiritual, da nossa consciência divina, para que a gente olhe para aquelas questões com mais, assim, com mais dignidade com o nosso próprio ser, mais, pelo menos assim, é como eu sinto, assim, toda vez que eu vivencio isso, que eu olhe com mais carinho para o meu próprio ser. Então, até nisso, veio essa questão de, cara, pode ser que agora, no momento, essa ilusão possa estar me pressionando, me colocando contra a parede, né? Mas o que realmente é isso? O que realmente é isso? A gente começa a duvidar, né? Começa a ver aquela questão da gente trazer à tona, observar aquele sentimento, aquele pensamento, da forma que ele está ali mesmo, sem se preocupar se ele vai ficar maior ou menor, se ele vai ficar mais feio, mais bonito, né? A gente só olha para ele ali com o máximo de carinho possível para que a gente perceba que, apesar desse sentimento, desse pensamento estar atravessando o nosso corpo, os nossos pensamentos, ele não faz parte, né? Então, aí vem, como ele não faz parte, aí vem a questão, né? O que realmente faz parte? Aí, pelo menos para mim, hoje veio aquela questão se meu Deus, fugiu. Antes que Abraão existisse, eu já estava contigo. Filho, tudo que mesmo que tu faça tua cama no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Tudo que eu tenho é teu, né? Então, nesse momento, a gratidão se levantou para mim como se fosse uma verdade ali, que já estava batida para mim, que já estava bem ali, bem fácil de vir à tona na consciência, mas se levantou dessa forma para mim olhar para esse sentimento que estava vindo, assim, de angústia, sabe, então, e olhar sinceramente, sem querer mudar ele, do que realmente é, e perceber o porquê que esse sentimento estava lá e o que ele realmente trazia para mim olhar, né? Porque uma parte da gente olhar todos esses momentos da nossa vida, a gente olhar para eles não da forma que a gente olhava antes, né? Fugindo deles ou só elaborando de forma eles ficarem mais bonitinhos. Mas pelo menos para mim também tem sido bastante de olhar para eles cada vez mais de forma que a gente possa entender o que realmente ele está trazendo à tona, a questão que ele está trazendo à tona. Tá com angústia de nossa, amanhã tem que pagar um boleto de 10 mil reais. E aí, não tem essa grana toda. Como é que eu vou fazer? Que não sei o que lá. E vem toda aquela questão, aquela angústia. E no fundo, isso está trazendo à tona toda aquela escassez, aquele momento, aqueles pensamentos de escassez, aqueles sentimentos de escassez. Então é nesse momento que a gente tem a melhor oportunidade de olhar para aquele pensamento, que é uma ideia, que é um conceito, que é um conjunto de crenças, né? Para aquele sentimento que está apoiado naquele conjunto de crenças e olhar para aquilo com seriedade mesmo. Peraí, o que é realmente isso? Pode ser que o meu cliente atrasou, então eu vou pagar ele atrasado, então é só eu ligar pro meu fornecedor ou para quem eu estou devendo esses 10 mil e conversar,
fulano me atrasou, eu vou te acertar assim que ele... Mas a gente vai conversando aí, né? Então, nesse contexto, então, a gente começa a olhar a questão, o sentimento, tudo, de uma forma mais... É como se a gente tivesse, pelo menos para mim, é como se estivesse saindo fora daquela angústia, do buraco ali do poço, né? Que é ou do Vale da Sombra da Morte. A gente sai daquela espiral descendente de pensamentos e sentimentos que vai te levando cada vez mais fundo, e você começa a olhar de fora e ver que, mesmo sendo uma situação aparentemente aterradora, ela tem saída, ela tem um caminho através do qual você pode trilhar e sair daquilo. Então, nesse contexto, a oração consciente é o elo ali, a pedrinha aí para quem já estudou engenharia, é a pedra angular que mantém toda a consciência no momento de lucidez. Naquele momento de, mesmo que esteja ainda a angústia ali rolando, pegando fogo na cabecinha ali, mas a lucidez está ali por trás, mantendo o nosso dia, todo o nosso ser de pé. Porque senão cai mesmo. A gente entra ali na espiral descendente, começa a pensar cada vez mais abobrinha, e vira uma abóbora aí de Halloween gigante. Então, pelo menos aí é nesse contexto. Se alguém quiser trazer mais alguma coisa aí, juntando a oração consciente e a gratidão, pelo menos foi assim que eu vivenciei hoje, por isso que, assim, eu trouxe aí para vocês. Mas, por favor, comentem também. Eu liguei a câmera em vez do microfone. Como cresce, né? Espertona. Como cresce dentro de nós a gratidão, né? É lindo ver ela fluindo, né? Porque vem bem desse estado da autoobservação. Ela flui desse estado de estar consciente, né? Eu achei bem interessante tu trazer esse tema, Rafa, e condiz muito com o meu dia também, com esse... porque desde de manhã, hoje de manhã eu gravei o curso Milagres, a Eulália não tá aí. Ai, meu Deus, a Maninha me perdoa, mas eu vou sempre lembrar daquele comentário. Hoje eu gravei o curso Milagres, e enquanto eu comecei a gravar, eu me senti assim, tá, até vou ligar a câmera porque eu me empolgo, daí eu quero falar. Aí eu comecei a gravar o curso Milagres e eu vi que eu estava assim até um pouco embarulhada em ler, sabe? Eu estava, a leitura travava assim aos pouquinhos. E na medida que eu fui lendo e aquilo foi, parece assim, não vinha mais da leitura, era como se eu estivesse falando, porque às vezes isso acontece, assim, parece que sou eu falando, eu não estou nem lendo, simplesmente flui, sabe? E às vezes não, às vezes eu estou ali lendo, daí atrapalha com as palavras, aí volta, e essas coisas, sabe? E hoje começou assim, aí na medida em que eu ia lendo, e estava falando do pequeno jardim, né? Esse ser assim que é esse jardim, né? E se vê pequeno, ainda se vê sozinho, né? E quando a gente se vê sozinho, a gente faz essa porção de equívocos aí no dia a dia, né? A gente se vê sozinho, acredita que é sozinho, acredita que é um pouquinho sobre a leitura, né, de hoje. Acredita que é um raio de sol separado do sol, e aí que precisa lutar para manter sua chama aquecida, né, para aquecer. Quando não é a verdade, né, a gente é o raiozinho do sol porque é um com o sol.
A gente nem existiria se não fosse um com a vida, né? E na medida em que eu ia lendo e eu ia sentindo essa unicidade com a vida, a alegria foi vindo, né? A alegria, porque acho que gratidão e alegria são sinônimos, né? Ia vindo, sabe? A serenidade, a alegria, a paz, isso ia fluindo de dentro. E é muito lindo quando isso acontece. E acontece bem como tu falou, Rafa, tem tudo a ver com estar vigilante, né? O orar e vigiar, e oração consciente. Porque quando a gente se conecta em consciência com a grande consciência, da onde a gente é não tem como não sentir isso. E aí tu trouxe essas coisas do dia a dia, né? Da aparente superficialidade, porque eu não, honestamente, assim, não acho mais nada superficial. Tudo é muito lindo. Assim, das coisas mais corriqueiras, como eu estou vivendo, assim, uma rotina muito simples, assim, nas férias das crianças, assim, tem ficado cada vez mais claro que não são as coisas, os eventos, os acontecimentos que podem trazer alegria. Se eu não conseguir sentir gratidão e alegria bem aqui agora, eu não vou sentir amanhã. E na medida que a gente reconhece o raio de sol que a gente brilha. A gente brilha leve, brilha sem correr atrás. Ilumina ali o facho de luz para onde a gente foi conduzido pelo grande sol, bem aqui onde a gente está agora. Ilumina, traz suas artes, né? O Caio hoje gravou, fiquei tão feliz que ele postou. É tão lindo esse dom, né? De trazer a melodia, de trazer o canto, né? Uma coisa que o Rafa já faz também. O Kirk tem feito também, eu fico sempre tão feliz. E essa felicidade é a pura graça, né? Eu vejo isso. É a pura graça, assim, tu se reconhece quem é e só brilha, e só brilha, e só brilha mais, e só brilha mais. E aí, para sair desses enredos aí da nossa vida, se é que precisamos sair, a gente não sabe, a gente não tem essa visão global das coisas. De novo, caiu como uma luva aquela mensagem que eu postei lá no grupo, né? Se a gente está naquela expectativa de que algo grandioso vai acontecer por causa da minha fé, ou porque eu estou plantando no espírito, a gente já está equivocado agora. Então, hoje foi um dia de muitas percepções para mim, e de reconhecimento, e eu lembro isso, assim, de que a paz está bem aqui, disponível agora. E se a gente abrir a nossa janela, né, se a gente abrir as portas da nossa janela, soprar de leve a poeira que ainda não via a nossa fronte, a gente vai ver a graça sendo e se revelando no outro também. Independente do que ele esteja fazendo, da atitude dele, sabe? Até bem rapidinho, porque eu acabo falando demais, mas de novo levantou um conflito com um irmão meu irmão mais velho, e quando eu comecei a imergir no pensamento de julgá-lo, sabe? Que é tão fácil resvalar julgando os outros, meu Deus. Mas logo eu vi, sabe? E aí eu disse, cara, independente do que ele esteja fazendo ou falando, eu não estou ouvindo direito. Eu não estou vendo direito, com clareza. E te entrego, né, dentro de mim essa conversação sempre consciente, sempre trazendo o que vem para a hora consciente. Te entrego esses pensamentos julgadores. Eu não consigo ser se eu não consigo reconhecer o ser do outro. É impossível.
E Jesus já dizia, né? Deixa a tua oferenda no altar, se tu ainda estiver julgando o teu irmão, né? Volta, reconcilia-te. E aí vem entregar a tua oferenda. Mais ou menos isso, assim. E a gente vai vendo que tudo isso é interligado, essa fluidez é interligada. Igual tu falou das coisas corriqueiras, agora só. Sem esperar que as coisas se resolvam, porque não há nada a ser resolvido, de verdade. Quando a gente começa a ver os problemas mesmo como oportunidades da vida para a gente trazer visão, por exemplo, se talvez meu irmão não tivesse essas atitudes, eu nem teria estado consciente naquele momento. Ele me serviu de guia, ele me serviu de mestre, ele serviu o Espírito. Quem sou eu para julgar e dizer que ele está errado? Quando eu faço isso, automaticamente eu me distancio, eu separo, eu acredito em toda a separação, em tudo que o mundo apresenta. E não aproveito a graça e a glória de cada instante, né? E, cara, é isso, aí brota essa gratidão, né? E é óbvio que a vida vai sempre trazendo essas oportunidades. Então, a gente sempre vai ter aquela conta para pagar que, sei lá, se é esse, né, o nosso enredo, que a gente não tem aquele problema de relacionamento, aquele conflito, aquele familiar, aquele amigo, aquela coisa que tu gostaria de ter e não vê que tem. Porque são só projeções que nos fazem sentir falta de algo. Só pensamentos em separado. Só quando a gente esquece que é um com o sol, que a gente pode querer qualquer outra coisa. E esse estado de gratidão nos eleva num grau, né? Num grau que realmente as coisas vêm e fluem, vêm e fluem, vêm e fluem. Não alteram a percepção da gente ligado, né? Da gente ligado. E que quando alterar, a gente aceite também e descanse nisso, né? Sempre parte do que o Rafa falou ali, de ter mais amor por si mesmo, mais paciência, mais tolerância com a gente mesmo primeiro, para poder ter com o outro, né? Se eu conduzo a minha vida espiritual e as minhas práticas a mão de ferro, eu vou estar julgando o outro, sim. E eu não consigo encontrar unicidade me separando, né? É óbvio. É tão óbvio que é até estranho falar. Então, gratidão, irmão. E me conecto muito com essa mensagem que tu traz hoje. Porque falar de gratidão é muito importante. Sempre, sempre, sempre é válido. Graça, gratidão, alegria. Se quiser falar. Não precisa dizer gratidão, Desculpa. é alegria. Desculpa, eu cortei você, Vera. Desculpa. Pode continuar. Se alguém mais quiser comentar, Kirk ou Caio. Fala, Kirk. Não, tô tranquilo. Não vou comentar, não. Ele abriu o microfone só para falar que ele não vai comentar. Vou comentar que eu não vou comentar. É isso aí. Eu trouxe isso também, assim, porque assim, já faz alguns dias que eu tenho visto esse contexto de gratidão bem evidente, assim, vídeos, textos, até pessoal cumprimentando, assim, que faz assim, gratidão em forma de cumprimento, né? E veio essa questão, cara, como é que será que eu tô vendo a gratidão? Como será que eu tô vendo a gratidão? E até hoje pegou bastante isso, né? Porque eu tava tranquilo, ele tava assim no fio da navalha o dia inteiro. Aí no finalzinho da tarde, ali 5 e pouquinho, deu aquela cutucada assim que eu falei, cara, olha,
eu tô indo pelo caminho errado nesse ponto aqui. Aí eu falei, quer saber, deixa eu ficar quietinho aqui, deixa eu olhar para isso, porque tá na hora de eu olhar para isso aí. Se tava vindo mais doce, é claro que a vida sempre funciona assim, vai trazendo as questões de forma mais suave, mais doce, até ela dar uma cutucadinha de leve. Se não funcionou, ela dá um beliscão, até você prestar atenção no que tá vendo, né? E assim, foi um momento de parada ali, né? Até eu estava meditando bastante, acompanhando o pessoal meditar, e eu falei, cara, deixa eu ficar aqui mais olhando para isso, trazer a minha atenção toda para isso, porque eu percebi que assim, eu estou julgando, eu estou olhando para isso dessa forma, daquela forma, e como que eu estou me sentindo? Aí eu deixei vir à tona. Eita bosta. Voltando ali, eu prestei atenção que eu não estava atento no que eu estava julgando. Era coisa pequena ali, sabe? Mas estava alfinetando ali, sabe? Estava incomodando. Que nem a Vera fala muito ali dos pequenos incômodos se transformando em grandes. E aí, até eu deixei vir à tona ali bastante ali do que estava ali. E um pouco ali antes da meditação, que eu tenho aberto também as salas ali, uma meia hora antes ali do encontro nosso ali, para já começar a meditar, para estar o máximo possível ali concentrado nesse foco. E ali veio bastante, nesse momento que eu estava ali, veio bastante essa questão. E veio assim, eu comecei a olhar assim todos os momentos em que eu estava julgando, que mesmo ali no momento de conexão, eu estava julgando ali meio que, sabe, de forma sutil, ali num pontinho aqui, numa coisinha ali. Então, até e muito nessa questão de gratidão, sabe? Que eu percebi muito que eu estava julgando o que eu tinha e o que o pessoal não tinha, o que eu não tinha, o que o pessoal tinha, tudo nesse jogo, sabe? E ficava nessa troca de farpas entre as ideias ali do conceito humano e a luta da consciência para trazer à tona isso aí, toda essa luz que já é no contexto. E nesse momento eu falei, cara, tem que olhar isso, tem que sentar, tem que deixar vir, deixa espremer o suco da laranja, se sair um sumo também junto, manda bala. E quando você começa a olhar ali, mesmo que venha à tona muitas dores, muitos dissabores, muitos azedumes do que você vivenciou mesmo, do que você estava experimentando e não estava nem percebendo, deixa continuar vindo, assim, pelo menos é o que eu poderia adicionar aí, deixa continuar vindo, para que, não para se torturar, mas para que você esteja consciente realmente do que realmente está se passando ali naquele momento, porque na maioria das vezes essas pequenas coisas assim que a gente que a gente está começando a prestar atenção, são coisas que estão ali bem sutis ali e estão no dia a dia mesmo nosso, coisinhas pequenininhas, é aquela olhadinha torta que a gente dá, é só aquela, sabe, aquela esbaforida assim quando alguém fala alguma coisa que, ou aquele ranço que pega quando vem uma explicação espiritual de uma religião, sei lá, de um mestre aí que a gente não está acostumado, que fala de uma forma diferente. Então, esses pequenos pontinhos ali que eles vão se juntando e virando cada vez mais julgamentos maiores, e quando a gente menos percebe, a gente está lá fazendo uma crítica pesadíssima aos nossos irmãos, as nossas versões de nós mesmos ali,
e em outra expressão ali divina, né? Então, ficou muito claro isso para mim. Eu até fiquei assim, cara, veio até aquela questão assim de, poxa, cara, olha, eu queria ser diferente disso, eu não queria estar voltando nisso de novo. Mas daí eu olhei, até nisso eu olhei para isso e falei, cara, mas como eu não vou voltar nisso? Se é através desses pensamentos, desse lodo, dessa aparência de sujeira que eu vou encontrar os diamantes lá que estão no fundo. Se eu não enfiar a mão lá e não trouxer à tona, não tem como a gente ver o que tem lá embaixo. A preciosidade que está lá embaixo, a luz que está lá embaixo, soterrada embaixo de todas essas crenças. Então, eu percebi nesse momento que, assim, já estava na consciência, porque a gente já estuda isso há bastante tempo, e só nós aqui já estamos 3 anos estudando isso, mas como é uma coisa que é muito sutil, é muito ali, é como se fosse para quem usa bastante computador, celular, essas coisas assim, é como se fosse um programinha daqueles que parece inofensivo, quando você começa a instalar aqueles joguinhos, a Vera que tem os pequenos aí, começa a instalar aqueles joguinhos que parece pequenininho, mas depois de 2, 3 daqueles, o celular para de funcionar, porque não é um joguinho simples, é um negócio tudo bagaçado lá que zoa tudo. Então a gente começa a perceber que essas pequenas coisinhas, elas vão ali se aglutinando e formando uma montanha de julgamentos, de pensamentos, de conceitos, e pegando ali o gancho da Vera lá e copiando a Lalinha aí no gancho, sempre enganchando e tudo, a gente começa a criar essa bola de neve que vem e atropela a gente mesmo. Todos esses conceitos, todos esses voltam-se contra nós mesmos e ladeira abaixo e atropela, criando as expectativas e tudo mais ali, e a gente se vê atropelado novamente por uma avalanche de sentimentos contrários, porque a gente estava ali, que a gente, no próprio julgamento já está o conceito de que eu sou melhor. Se eu estou julgando, qualquer coisa que eu estiver julgando é porque eu estou julgando que eu sei mais, ou que eu tenho mais, ou que eu consigo mais, ou isso a mais, né? Ou até menos, né? O julgamento está nisso também. Porque o sentimento de escassez, eu estou julgando que eu não tenho. Então, tudo isso está fora da consciência de gratidão. Está tudo fora da consciência de gratidão, porque a gratidão é a consciência de que está tudo aqui disponível agora, não só para mim, mas para todo mundo aqui e agora. Fala, velho. Oscila muito isso, né? Entre a gente, quando a gente está assim, que nem a gente está disposto a se observar, entre o nosso ego se exaltar ou se diminuir demais, né? E, de novo, lembrando do que o Joel traz, os mestres todos, né, nos advertem que todo equívoco vem do único erro, do único equívoco de nos ver separado. Achei muito legal o enfoque hoje do Curso Milagres também. Ai, meu Deus. Mas é que não tem como falar, né? Eu gravei hoje isso. Porque quando o raio de sol pensa que ele vive sozinho e que ele não vem do grande sol, que ele se aquece, ilumina e brilha sozinho, ele se sente assim, ao mesmo tempo arrogante, né, de achar que eu sou a parte do sol, sou maior que o sol, né, e oscila muito com a pequenez, né, com o estar sozinho. Então, assim, é como se armasse uma guerra contra o mundo, né,
Quando a gente acredita que é separado, então parte do equívoco primordial, a gente acredita que é esse corpo separado dos outros corpos, separado do ar, separado dos outros átomos. Aí, crendo nisso, a gente precisa correr atrás, buscar. A gente precisa de muitas coisas para se autossustentar, para se autogerir, para viver. E às vezes, então, oscila entre a arrogância, fica imerso nesse julgamento, porque se eu me vejo separada, eu posso apontar para o outro que é separado de mim e culpar ele. Mas às vezes eu culpo ele porque outra coisa que veio para mim hoje de manhã também, ou ontem, não lembro, é o do dar e receber, sabe? Essa simultaneidade que acontece isso. Se eu dou um julgamento para o outro, automaticamente eu já estou me julgando separado. Automaticamente eu já estou me violentando. Automaticamente eu já estou me aprisionando nessa consciência de separação. Então, tudo parte do equívoco original de achar que a gente foi solto, jogado aqui, abandonado pela vida. Ou ainda pior, né, que se fez sozinho. Que, sei lá, se fez sozinho e tem que se manter sozinho, né? Como se oscila entre a grandeza, o estado de ego inflado e totalmente diminuído, né? Não existe meio termo nesse lugar de separação. Ou a gente está acusando, ou a gente está se culpando. Varia bastante entre a megalomania, né, às vezes, e a incompetência total, né? A gente vê isso, pelo menos eu tenho visto isso bastante, né? Até isso que a Vera colocou aqui, até para o pessoal que estiver assistindo a gente. É um alerta, porque, assim, às vezes a gente já tem aí 3 anos só nesse de Joel, fora aí a caminhada anterior, antes do Joel, antes de todo esse contexto mais de processo. Porque quando a gente, todo o grupo aqui, quando a gente começou com o Joel, começou mais o processo de iluminação consciente. O processo de iluminação, para mim, por exemplo, começou em 2012. Só que eu não estava consciente dele, então foi bem lento e moroso. Não foi o fim do mundo, né, Rafa? Não foi o fim do mundo. Só os maias que não tiveram mais tábua lá para colocar o calendário deles. E engraçado que, por exemplo, naquela época era bem moroso. Demorava meses e meses para eu entender qualquer conceito mais simplório que fosse do contexto espiritual que a gente está vivenciando hoje. E hoje, às vezes, até conversando com a Vera ou com a Eulália ali mesmo, às vezes é uma coisa assim que vem aquele contexto que te passa uma rasteira que você praticamente vira de ponta cabeça assim, e como se te pegasse com as pernas assim e chacoalhasse tudo assim, você da cabeça aos pés. É que agora está um pouco mais fácil isso. No início era uma luta, eu lutava contra esse processo. Mas quando a gente para de lutar contra o processo e começa só a olhar para ele é como se atravessasse. Ele atravessa ainda, meio, às vezes ainda meio que como se estivesse engolindo um espinho de peixe, meio raspando. Mas passa, atravessa ali, do jeito que tiver que atravessar, vai atravessar. Quanto menor a luta, menor a aspereza do que você está passando. Então, fica um alerta aí pro pessoal. Não é porque a gente está no caminho espiritual que a gente vai se livrar dos contextos. A gente vai se livrar da luta. Porque, por exemplo, não é nem essa a palavra.
fica mais, seria mais como se a gente deixasse de lutar contra nós mesmos. Veio, porque o que traz à tona todas essas questões é o nosso próprio ser divino que traz à tona isso tudo. Ele sentiu que você está preparado, ele joga ó, o pepino aí, descasca e faz a salada. Então, tá lá no seu colo. A partir desse momento, se você lutar com o pepino, meu amigo, não vai ser nem do grosso nem do fino, até rimou. Não acredito que eu falei essa piada horrorosa. Enfim, quando você estiver ali lutando, você está correndo contra o fluxo do seu próprio ser. Então, parte do processo é aprender a se observar para não lutar mais, porque é inconsciente essa luta. Não, caindo no contexto nosso aqui, o não lutar consigo mesmo é uma das partes mais difíceis de se entender, porque o porquê que é difícil? Porque o ego Rafael, o ego Vera, o ego Caio, Carlinha, o Kirk, esse ego que a gente tem nome, identidade, conta no banco, diploma da faculdade e tudo mais, cara, a gente se esforçou tanto para conseguir esse abençoado desse ego, lutou, batalhou, competiu, só faltou sair com unhas e dentes ali com o restante do pessoal para conseguir chegar um pouquinho na frente, que agora é difícil de soltar essa parte do ego. Então, quando começa o processo da gente dissolver um pouquinho mais o ego, o que ele faz? Com unhas e dentes, ele volta no mesmo processo anterior, ele começa a lutar. Então, não se julgue por causa disso. É natural que a gente apanha aí que nem um cachorro sem dono mesmo aí no início, porque a gente não entende o processo ainda. Não está ali não faz sentido aquilo. É como se o sentimento até o Gilson que estudava conosco, ele expressava muito dessa forma, é um sentimento de morte às vezes, que pode dar a impressão. Eu até, um tempo atrás aí o pessoal, eu até expressei esse sentimento mesmo, porque o ego se viu ali numa sinuca de bico e falou, meu Deus, tô morrendo. E agora, o que eu faço? Não tem o que fazer, tem que olhar pro ego, acolher ele, receber ele com todo carinho, para ele ficar mais calminho e parar de espernear que nem uma criancinha querendo bolacha na gôndola do supermercado. E a mãe fala, não, você já comeu bolacha demais esse mês. Não vai ter que passar no dentista mais vezes para tapar os buraquinhos do dente. Mas comente vocês também. Hoje eu levei o Josué no dentista. Tá vendo? Tapar um buraquinho dos dentes. Ai, que viagem, né? Assim, no contexto que a gente, principalmente para o pessoal que está assistindo a gente, é o terceiro vídeo que a gente está lançando aí para vocês. A gente não é mago, a gente não é... É claro que a gente está se esforçando ali, trabalhando, né, para atravessar esse processo de iluminação. Mas isso não quer dizer que a gente seja mais, seja melhor, tenha algo a mais, tenha algo melhor que qualquer um de vocês. É só que a gente passou, é como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Nosso pai está ali, com a mão ali na garupa, segurando ali, né? Às vezes ele solta um pouquinho e deixa a gente andar para ver como é que a gente tá, às vezes a gente se rala um pouquinho. Aí, quando a gente aprende um pouquinho a ficar mais de pé na bicicleta, oi, menina linda! Quando a gente aprende a ficar um pouquinho mais equilibrado da bicicleta, é claro que a gente vai compartilhar esse equilíbrio que a gente alcançou com os nossos irmãos. E nesse meio tempo a gente vê a criançada dos outros. A gente fica aí feliz vendo esses pequenos cristos aí.
Eles ficam dando a volta. Ah, é? Olha, agora a mãe atrás. Isso aí lembra aquela brincadeira da cadeira que põe a música, eu não lembro como é que chama. Que a criançada fica em volta assim das cadeiras, sempre tem uma cadeira a menos, aí para a música e todo mundo senta. Eu esqueci o nome da brincadeira, mas pareceu, pelo menos, que a molecada rodeando aí isso aí. Dança das cadeiras. Isso, Nossa, tava na cara o nome da música, da brincadeira. Mas se vocês quiserem comentar, por favor, comentem também. Rafael. Fala, Dr. Kirk. Tá ouvindo aí? Opa! Você tá falando do Dr. Kirk aí? Eu já vou falar uma coisa de cara, rapaz. Que eu vi um professor aí, né, falando desse negócio do persona e tal, e falando que é interessante a gente dar nome às personas. Até ele falou que ele tem uma persona que chama ouvido pequeno, porque quando ele fica irritado assim, ele não escuta nada. Aí ele deu o nome de ouvido pequeno. Aí eu gostei da brincadeira. Gente do céu, eu sou doido demais. Aqui, fácil, eu nomeei 12, fora o cachorrão. Então, rapaz, aí eu coloquei num círculo 12 máscaras e vi direitinho como que eu uso cada uma dessas e quando. Você falou de doutor, tem essa aí do doutor. Entendeu? Aí, então, rapaz, mas quando eu vamos dizer, para eu estar num deles e a energia volta um pouco, aquilo acaba puxando outros que eu não quero. Mas por que eu estou falando isso? Rapaz, eu não sou nenhum desses. Então esse negócio de ego aí é o maior fake que tem. A gente não é nada disso. Não, a gente não é... O ego que a gente fala é um grupo de celebridades que tem na nossa cabeça. Cada hora um falando, um fala para você pegar, outro fala para você não pegar, outro fala para você comer mais, outro fala para você fazer dieta, um fala para você xingar, outro fala para você orar. Gente, é uma piração total, né? Por isso que quando quando você tensiona muito isso, há uma disruptura, a pessoa fica neurótica, porque na mesma hora que ele está num, ele já pula para outro. Aí você olha no cara, você fala, e vamos ver como é que esse cara está hoje. Aquele que chega no serviço, e quando não fala bom dia, você já nem olha pro cara. Porque quem está lá não é o João, é o José. Então, esse negócio do ego, gente, é a maior enganação que tem. Esse ego é um monte de coisa. É um monte de influência que tem, né? E a gente fica falando do ego como se ego fosse uma coisa só, e não é. É muita coisa. Tem um bonzinho, mas só que se você for muito bonzinho também, você fica enjoado, aí vem o outro lá, sabe? Tem um jogo ali de pesos e contrapesos ali, é um negócio complicado. Mas o legal de você nomear é porque aí você já percebe, fala, e já vem o cachorrão. Olha lá, já vai ficar bravo. Aí você já vê ele chegando, então aí é mais fácil de você observar. O fato é, a gente não é nada disso, nenhum deles, né? A gente não pode expressar amor, todo o amor vem de Deus, e a gratidão também é uma forma de amor. A gratidão também, a gente não tem como expressar a gratidão. Gratidão, se a gente pensar bem, se a gente procurar não dar nome a isso, né? A gente percebe que ela é um sentimento ali de amor. E a gente deve ter em relação a tudo, porque todas as situações que vêm para nós é para a gente, visando a gente trabalhar aquele ponto. Né? Porque eu estou ali numa situação e outra pessoa está na mesma situação. Eu percebo algo ali que me incomoda, o outro não.
Por que me incomodou? Porque eu tenho que trabalhar aquilo. Né? Então, você vê que tudo que vem de Deus é amor. E essas coisas vêm para o nosso crescimento rumo ao amor. Deus não seria um Deus, se fosse um Deus assim, falar, eu vou fazer aquele moço ali perder o emprego para ele aprender. Eu vou fazer aquele moço ali quebrar a perna. Não, gente, não tem como. Tudo que vem de Deus é amor. Até achei uma passagem bonitinha na Bíblia, que está aqui em Sabedoria, capítulo 1 e versículo 13. Pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo são sadias. Nelas não há veneno de morte, nem o mundo dos mortos reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Então, olha só, tudo que vem de Deus é isso, tudo que vem de Deus é vida. Então, se a gente está experimentando morte aqui, não é coisa de Deus, que veio para testar nós. Né? Então, o nosso posicionamento é de deixar vir o reino, para que seja feita a vossa vontade, e tudo, e expressar amor, expressar gratidão, é tudo nessa frequência aí. A gente está tentando, em algo diferente disso, é resistir ao mal, que é o pior que a gente pode fazer. Mas isso aí, Rafael, gratidão. Gratidão. É engraçado que você falou algumas coisas aí que... Ô, Caio, você quer falar? Por favor. Pega o gancho, pega o exemplo da... Pega o gancho lá. Pega o gancho. Era só isso? Eu achei que você ia falar alguma coisa, mas tá tranquilo. Foi bem providencial você ter falado isso, porque, assim, uma das coisas que é muito difícil para o ser humano entender é que Deus não testa ninguém. Ele não faz teste nenhum. Ele não prova ninguém. Ele não precisa disso. Ele já conhece o nosso real ser. E aí entra no que o Kirk estava falando ali. Da questão de tudo isso, todas essas personas que a gente gerou, que a gente criou, para conseguir trabalhar aqui no mundo das aparências, tudo isso não existe. De fato, não existe. Todo o ego é uma criação da mente. Qual mente que é essa? É uma mente que não existe. Então, se uma mente que não existe criou um monte de personagens que não existem, então tudo isso que a gente está vivenciando são apenas sonhos. Às vezes sonhos bons, às vezes sonhos ruins, mas sonhos. Quando a gente sai do sonho? Quando a gente está consciente. Aí volta a questão da oração consciente. O que é a oração consciente? Está percebendo o que você é naquele momento, naquele instante. Amanhã tem importância? Não sei. Não sei o que vai ser amanhã. Ontem tem muito menos ainda. Né? Tem até uma passagem ali do filme ali do Kung Fu Panda, né? Que o mestre lá, que é um tartaruga, fala, né? O amanhã nunca chega. O ontem já se foi. E o hoje, ele é o nosso maior aliado. Por isso que ele se chama presente, né? Que está presente ali na nossa vida. É um presente. O presente está ali. Então, isso está ali no filminho de criança. E os adultos, se tiverem ali um pouquinho de percepção, pega o ganchinho do Eulália ali e pesca essa sabedoria espiritual que estava ali escondida. Peguei o gancho para lembrar. Peguei o gancho para lembrar que teve uma época que eu falava direto isso, né? De responder a chamada da vida. Cara, presente, querida professora, porque é isso que a vida é, né? Fala, Caio! Então, uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo que você leu, Kirk? Então,
Me veio assim a consciência uma vez assim, que a gente morre e renasce, morre e renasce, morre e renasce, morre e renasce. Como se fosse uma fênix. O que é esse morrer e renascer? É observar esses personagens aí que o Kiko citou, dissolver eles e renascer em Cristo. Isso. Mas a gente morre e renasce, morre e renasce, morre e renasce. Só que a gente é imortal. Já pararam para pensar isso? Minha gratidão tá nisso. Minha gratidão tá nisso. Vou falar em gratidão. Mas é isso, gratidão. Você veja que o Paulo, né? O Paulo, enquanto era Saulo, ficou cego lá e recebeu a luz, recebeu o Cristo. Essa cegueira é capaz que ele tenha ficado cego mesmo, mas é meio que simboliza também a gente apagar tudo que a gente sabe e tudo que se acredita, e tem nada. O Cristo vir tem que apagar tudo. É escuridão total, porque aí vem a luz. Porque o escuro é o contrário da luz, mas enfim, aí se você para você não estar, como diz a mana aí, Vera, que você está embarulhado ali com um bocado de coisa ali, né, aí você não deixa essa luz vir. Agora, na hora que você fala, bem, não tem nada, é só escuridão, nada, não tem nada, está vazio, aí sim, a gente está pronto para receber a luz do Cristo. Agora, se eu estou achando que está cheio de coisa, que isso, eu sei isso, e aquilo, eu fiz isso, nada, e aí, não, eu estou longe. A gente está longe. A coisa tem que ser um esvaziamento de si mesmo. Né? Como que faz isso? A gente tá aí nessa aí tentando, né? Mas a questão é isso, é você não ver mais nada do que você achava que era, porque não é nada disso. Hoje... Ai, que eu morro de rir com essas coisas tuas, com essas pérolas da gente. Ai, meu Deus do céu. Começou a chover aqui, eu tive que entrar, vim aqui atrás. Mas já você está me imitando. Hã? Já você está me imitando também. Eu? É. Por causa de quê? Não, um dia você falou que Mamana, vocês brincaram lá no encontro, aí a Mamana até me imitou. Ah, não, é porque você fala assim, você fala assim, ô Rafael. Ô, Rafael! Assim, ô Rafael. A gente tava imitando todo mundo lá. A gente imitou. A gente fez isso. Pode. Ai, ai. Eu nem lembro mais o que eu ia falar, mas é que eu achei, eu quase de rir aqui. Eu tá rindo acho das minhas muito legal. pérolas. A gente falou do Saulo, tu falou do Saulo de Tarso, né? E que a gente está aqui tentando. Aí a gente traz essa presença da consciência do Santo Tomé, né? Porque começa duvidando das nossas certezas, né? Eu acho que é por aí. Toda vez que a gente tiver uma certeza muito grande, que a gente desconfie, né? E se questione. E do que o Caio falou, assim, da Fênix, né? De morrer e renascer, morrer e renascer. Percebe que é um movimento de toda a vida. Não a vida que a gente pensa que é vida, mas toda a vida morre e renasce o tempo todo. O Rafa falou isso esses dias também, né? A semente morre semente, nasce plantinha, morre brotinho e nasce florzinha, morre florzinha e nasce frutinho, morre o frutinho e volta para a terra e volta a ser semente. E a gente é um com essa vida toda. Então, sim, é todo dia, Rafa, né? É todo dia a gente morrendo e renascendo de novo. E cada vez que a gente aceita o movimento da vida nos transformando, a gente cumpre a nossa função de ser um com a vida.
Eu parei de Tem falar. que abrir o microfone, né, cabeção? É engraçado que, assim, tanto que o Caio falou quanto que o Kirk falou, no hinduísmo é chamado de o grande Brahma. É o respirar do universo, da divindade máxima, que é Deus, né? Que até o Yogananda e todos os mestres lá chamam de Deus também, assim como a gente. Tem Shiva, tem os outros lá, que são seres espirituais, assim como a gente, que alcançaram a iluminação e estão ensinando. E tem o grande Brahma, que é a consciência espiritual, que é realmente esse respirar do universo, o grande Brahma que eles explicam, que é o inflar-se para tudo que se é nessa experiência e o soltar essa respiração. Por isso que também tem muito essa questão em algumas meditações no hinduísmo da respiração, no taoísmo também tem essa questão da respiração, no budismo também tem essa, por causa desse Brahma. E a gente vê que tudo isso é que nem a Vera acabou de comentar. É tudo essa expansão e esse declínio. Expansão e declínio. A gente conceituou isso como vida e morte. Mas na verdade não é. É só o respirar da vida. O pulmão se enche, se expande em tudo que ele é, no máximo que ele pode, e solta. E nesse, ele também, parafraseando a Vera aí, muitas das coisas que ela fala, a gente serve. O nosso servir, o nosso pequeno servir, de cada um ali do seu jeitinho, copiando a Vera aí de novo, é justamente isso. A gente fazer o que a gente tem que fazer durante o dia ali, nas atividades e tudo mais, inflou. Depois à noite a gente vai lá e descansa, dorme, tira bate um ronquinho ali, de volta, tranquilo, e nesse inflar e desinflar, o universo vai seguindo a sua experiência, crescendo, se expandindo e tudo mais. E uma coisa também que fica bem clara, até para o pessoal que estiver assistindo, é que já não precisa mais da questão das minúcias. O Kirk colocou bem isso ali, não sei se ficou bem claro, mas principalmente eu estou falando isso por experiência própria, no início do caminho eu passei muito tempo tentando aprender tudo, até a última vírgula de tudo, para identificar ali, sabe, o último fiozinho ali da meada, lá até onde estava enroscado, até lá no fim, daquela embrameira toda da mente humana, para tentar desembramar aquilo. Para quem já teve a experiência de desembramar uma bola de linha embramada, não funciona. Não funciona. E aqui é o mesmo contexto. Não adianta a gente pegar das minúcias ali, pegar o máximo da inteligência humana e tentar aprender e ver ali, e ver, computar cada átomo, cada elétron, cada próton, nêutron, cada bóson de Higgs, corda quântica, sei lá, o que você quiser computar ali. Não, você pode ir o mais fundo que for, não vai adiantar. Porque o trabalho não é nosso. Nesse nível de consciência, o trabalho não é nosso. Não é à toa que praticamente 100%, praticamente não, 100% dos mestres falam não lute, não a reação, a ação sem reação, que também é o não lute, né? Todos eles têm essa questão de não se pôr na frente. Porque quando esse lutar que a gente está falando, essa reação, o que é? É quando a gente humanamente quer resolver o problema. A gente quer ir lá com a nossa inteligência humana, com nossa experiência humana, com os nossos conceitos humanos e resolver o problema. Só que o universo e Deus e tudo o mais é infinito. Como que uma inteligência limitada pode compreender o infinito? Se ela não compreende o infinito, como que ela vai ter capacidade de ver as infinitas
implicações que tem em tudo para chegar em uma conclusão. Então, o trabalho realmente não é nosso. Realmente não é nosso. Por isso que a meditação tem esse efeito da gente se colocar de lado para que todos os pensamentos fluam, sejam eles positivos, negativos, isso já não tem mais importância nenhuma. A gente já não se importa mais. E parte dessa não luta é não se importar mais com o conceito do pensamento. Porque, por exemplo, aqui para nós aqui, pensar em dar um chute na canela do Kirk, coitado do Kirk, isso é uma coisa negativa. Olha, coitado, ele fica até triste lá. Mas vai saber se lá em que canto do planeta dar um chute na canela da outra pessoa é um modo de cumprimento, de cumprimentar a pessoa. É claro que eu estou exagerando aqui, né? Mas para efeito de contextualização fica bem claro isso. Uma palavra, por exemplo, a Carla é de Portugal, ela mora nos Açores. Então, para ela, algumas palavras que a gente fala é bem diferente o contexto, mesmo sendo a mesma língua. Mesmo sendo a mesma língua. Hoje, conversando com ela mais cedo, eu até brinquei com ela ali de escorregar na grama, numa descida assim de grama, com um papelão ali, que nem como se fosse criança. Aí eu lembrei, mas para eles, grama não se chama grama, é relva. Aí eu falei para ela, opa, peraí, deixa eu corrigir, vamos escorregar na relva ali. Para brincar, trazer à tona aquela criança interior, né? Então, e é só um conceito. Tudo isso é só um conceito. Grama, relva, a linguagem, como a gente entende. Antigamente, dependendo da palavra que você falava, você estava xingando alguém. Hoje em dia, você está conversando. Por exemplo, senhor. Se a gente for lá falar com uma pessoa mais velha que a gente. Antigamente, se você não chamasse a pessoa de senhor, você estava sendo extremamente mal educado com aquela pessoa. Hoje em dia, se você chegar para uma pessoa mais velha e falar, oi, meu amigo, tudo bem? Você poderia me informar as horas? Você está sendo educado com ele. Antigamente não, mas eu sou um senhor. Como assim você não está? Então, para efeito de a gente entender o que é essa luta, porque elas são baseadas só em conceitos, só em histórias, só em pontos de vista, e isso tudo a Vera falou agora há pouco ali, é tudo conceito, não tem o conceito de um serve para um, às vezes não serve para o outro. Por isso que a gente silencia na meditação. Cada vez mais a gente silencia para quê? O eu que a gente realmente é, o eu espiritual, aquele que a gente chama de divino eu, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, venha à tona e mostre a verdade por trás de toda aquela aparência que a gente está enxergando humanamente. Então, era um chute na canela? Não, eu estava tentando só chutar ali uma pedrinha ali para o Kirk não tropeçar nela. E eu errei e chutei a canela dele. Me perdoe, Kirk. Então, quando a gente enxerga as coisas através dos olhos humanos, é sempre de forma limitada. E de forma limitada não tem como a gente ser realmente verdadeiro. Por isso, o julgamento que a gente faz, seja ele de qualquer forma, com maior inteligência que a gente tiver, com quantos diplomas a gente tiver, ele é injusto. Porque a gente não está enxergando a identidade daquele ser. Quando a gente enxerga aquele irmão, aquela irmã, como sendo Deus, o próprio Deus ali na nossa frente, se expressando, assim, tal como Jesus nos falou, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Está aí a prova de que vós sois deuses. O próprio Jesus, o Cristo ali, falou. Não foi o Zé da esquina, o Tião do bar, o Mané da carroça. Não foi. Foi o próprio Cristo que, em sua expressão máxima de amor ali,
transbordou essa verdade para a gente. Então, aqui e agora, não se preocupe mais com as coisinhas pequenas. Volte-se para dentro. Perceba que toda essa verdade que você já reconhece, que Jesus falou, pode ser um mantra até, pode ser até uma oração, um mantra, qualquer coisa, um trecho de poema de algum mestre, não importa o que seja, vibrou no seu coração de forma que te eleva, aquilo é a verdade. Mesmo que posteriormente se desdobre numa verdade maior e mais profunda, não tem problema. Se a gente começar de uma única verdade, seja ela pequenina que for, a gente encontra a divindade do nosso próprio ser naquilo. Porque Deus é infinito, de infinitas formas, e ali mesmo, naquele pontinho, naquela pequena verdade, eu e meu Pai somos um, está toda a verdade contida. Toda a verdade está ali. No eu e meu Pai somos um. Tudo está ali. Toda a infinitude, todo o amor, toda a graça, toda a glória, tudo. E todos os mestres e todos nós também estamos contidos nessa que parece uma simples verdade, mas que é tão profunda e infinita quanto todas as outras. E simples também em si mesmo, né? Eu achei Infinitamente bizarro simples. de ser relva. Sério, Carla, que gramado, assim, de gramadinho de casa, assim, gramado de parque é relva. Que coisa mais linda, né? É relva, é. É relva, confirmo. Ah, que lindo. Minha irmã uma vez foi para Portugal. Ela e o marido dela sabia de todas essas questões, mas ele aproveitou para brincar com ela com isso, e aí já tirava sarro e tudo mais, mas é um exemplo aí perfeito, né? A gente vê que a gente tem como um conceito cair por terra, jogar aquilo, como o Kirk falou mesmo, jogar aquilo fora. Não serve. Já não serve mais, deixar aquilo para trás. E esse é o grande desafio da nossa caminhada. Deixar todos esses conceitos, porque todos esses conceitos que a gente tem são o que fazem o nosso ego o que ele é. O Rafael ser um cara isso, aquilo, ser bravo, ser bonzinho, ser tudo que o Rafael entende como sendo ele é um conceito. A partir do momento que a gente vai soltando o conceito, deixando o conceito para trás, vem à tona, sobra espaço para que venha o que eu realmente sou. E eu não sou o Rafael. Eu sou o mesmo Cristo que estava em Jesus, o mesmo Buda que estava em Siddhartha Gautama, o mesmo ser iluminado que estava em Yogananda, e assim por diante. É o único ser que existe. E agora sim, acho que eu posso dizer que, depois de hoje, do compartilhar de cada um de vocês, eu posso dizer que, não sei se é completo, mas o meu sentimento de gratidão é um pouco mais verdadeiro. Tanto por cada um de vocês, quanto por mim mesmo. Por esse eu que eu sou. Gratidão. Gratidão. Gratidão, pessoal. Os encontros de quarta-feira é um pouquinho mais curto, né? Até porque senão depois o pessoal, na hora que for assistir, para não entrar em colapso aí, passando 2, 3 horas assistindo a gente aí, batendo papo. Mas é isso. Gratidão de coração. Um gratidão agora um pouco mais iluminado pelo que ele realmente é. E é isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais.